Olá, amados, que bom estarmos juntos aqui novamente. E hoje eu vim falar um pouquinho, senti de falar sobre a importância do autoconhecimento no nosso processo. Tem uma frase no livro do Alice no País das Maravilhas que fala: para quem não sabe para onde a gente está indo, qualquer caminho serve. E eu sinto que a entrega é muito importante. A gente não precisa saber exatamente qual que é o destino final, né? A gente precisa estar aproveitando e consciente do caminho, da jornada, que é o que mais importa. Mas nessa frase eu sinto que uma das maiores chaves é a presença, a consciência. Eu falo bastante sobre a importância de estarmos presentes, né? Para mim, a presença ela é muito importante porque ela nos traz a consciência do porquê que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, né? Porque eu faço o que eu faço. Isso para mim é muito importante no sentido de que eu tô fazendo isso porque eu sinto de fazer, porque eu quero, ou porque eu tô reproduzindo apenas um padrão que a sociedade disse que eu devo fazer. Então, eu tô fazendo engenharia porque eu verdadeiramente gosto ou porque toda a minha família foi de engenheiros e eu tô seguindo um padrão. Ou eu tô tô indo numa festa e pego num copo de bebida e eu tô bebendo porque eu quero beber, eu estou sentindo de beber, ou porque tenho medo de não ser aceito se eu não beber, eu tenho medo de não me divertir, ou porque eu acho que eu só consigo me divertir quando eu estou num estado alterado de consciência, ou porque simplesmente eu tô fazendo pela força do hábito do coletivo e não porque eu parei para pensar nas minhas decisões e nas minhas escolhas, né? Então, eu sinto que essa chave do livro da Alice no País das Maravilhas é muito importante porque ela nos faz ter consciência de não que eu deva saber qual é o destino final, mas é por que eu estou andando neste caminho. E o autoconhecimento para mim ele é uma das maiores chaves, né? Eu lembro que teve uma vez que eu tava conversando com uma amiga minha, isso ficou muito marcado, porque a gente tava conversando sobre relacionamentos antigos e eu tava desabafando, falando: na época eu não fazia nada do que eu queria, eu fazia tudo o que ele queria. E aquilo ficou muito marcado porque ela me disse: tá, mas o que você queria? O que você gostava de fazer? Eu falei: nossa, eu não sabia. Eu fui descobrir o que eu gostava de fazer ao longo da vida, né? Tipo, hoje eu sei o que eu gosto de fazer, né? Hoje eu sei que eu gosto de estar em lugares que me tragam presença, em lugares em contato com a natureza. Eu amo morar, o fato de eu estar morando agora num lugar que tem muita natureza ao meu redor, né? Uma floresta, uma reserva. Então, hoje eu sei o que é isso, também por ter experienciado lugares que não tinham nada a ver com natureza. Cresci em São Paulo, né? Morei 18 anos lá. Então, o autoconhecimento, ele traz muitas chaves, porque a gente passa a compreender o que faz a gente bem. Então, quando eu tô trilhando o caminho, né, nessa jornada da vida, eu preciso parar e perceber, tá, isso me faz bem, isso não me faz bem, isso não me faz bem por quê? O porquê que eu não gosto de fazer isso? O que isso me traz? Porque é muito fácil a gente entrar no julgamento e culpar o outro e criticar. Eu lembro muito bem de um momento que a gente tava num detox aqui e eu tava com a minha amiga e a Bel pediu pra ela fazer uma coisa, buscar uma coisa. E ela encontrou comigo no meio do caminho e a gente sentou e começou a conversar sobre um assunto que era importante. E, do nada, a Bel chegou, apareceu e perguntou:
Mas o que vocês estão fazendo aqui? Eu já não pedi pra vocês fazerem isso, isso, isso. Meu Deus, mas vocês gostam de levar xingada, né? Não é possível. Como vocês se distraíram? E aí, a gente tinha duas opções naquele momento. A primeira delas era entrar na raiva e falar: eu não acredito que ela tá... eu não acredito que ela tá cobrando isso de mim dessa forma, foi só um momento, e entrar na vitimização. Eu falo: caramba, eu me distraí realmente, eu ia fazer aquilo e parei aqui e não continuei seguindo. Então, existem formas da gente lidar com o caminho, e a presença e a consciência nos leva para um caminho mais alinhado para o que a gente verdadeiramente gosta e o que nos faz feliz. Porque o que a gente verdadeiramente gosta de fazer? O que te faz bem? Eu acho que essa é uma das maiores perguntas assim, que a gente pode fazer. Eu lembro que uma vez eu perguntei para minha amiga: tá, o que você gosta de fazer? Ela falou: eu gosto de pintar. Eu falei: mas por que você não pinta? Por que você não pinta um quadro ou você não desenha? Eu não tenho tempo. Então, caramba, se é uma coisa que você gosta de fazer e a gente a gente que organiza o nosso tempo, né? A nossa rotina. Por que você não coloca coisas que você gosta de fazer na sua vida? Então, você não tem tempo ou não é uma prioridade sua? Porque não ter tempo é uma desculpa, né? A gente sempre prioriza o que a gente quer verdadeiramente fazer. Então, eu sempre falo, né, para as pessoas a importância. A meditação, ela é o momento em que você para a sua vida, para sentir, para entrar em contato com você mesmo, é um momento de conexão com você mesmo, é um presente. Eu falo para os meus alunos: o Auto Reiki, 15 minutinhos ali do seu dia para você se dar de presente, esse banho, esse momento de conexão com você mesmo. Não tem presente maior que a gente possa fazer no nosso processo para nós mesmos, né? É a gente fazendo por nós. E é 15 minutos. Então, se você não tem 15 minutos do seu dia para você, para se dedicar para o seu processo, para tudo e dedica 1 hora. 1 hora para você reavaliar a sua vida, para você ver o que verdadeiramente, qual é a sua prioridade, o que você está fazendo com o seu tempo. Então, eu sinto que é verdadeiramente muito importante. E não que assim a gente vá... eu faço o tempo todo coisas que me façam feliz. Não, eu tenho bastante atividades que eu tenho que fazer. Vou lá, preciso emitir notas. Ou conferir planilha por planilha e fazer uma parte de planejamento que é bem mais minuciosa e que não é aquela parte divertida, né? Eu só faço, então, só fico produzindo música, só fico... não sei, em contato com a natureza, sentada, meditando. Não, isso não é real. A questão da meditação, a questão da presença, a chave é você aprender a colocar isso em tudo que você faz na sua vida. Então, eu tô conversando com alguém, eu tô conversando em total presença, eu tô dedicando o meu tempo para essa pessoa. Eu tô mexendo numa planilha, eu tô ali em total presença, olhando aqueles valores e com uma sensação de gratidão e que tá tudo certo, né? Quando a gente faz, quando a gente traz essa sensação de presença, a gente passa a encontrar também o prazer em todas as atividades que a gente faz, em tudo, seja ela qual for. Cozinhando também, que não é minha habilidade, pode ser... quando eu tenho que cozinhar, eu tento cozinhar também na maior presença e na maior gratidão, né, que eu posso, mesmo não sendo uma das partes que eu gosto de fazer. Então, é encontrar a presença. Quando a gente está presente, é muito bom. Quando a gente percebe que não tem do que fugir, né? E que a maior parte das coisas que a gente faz quando a gente está nessa inconsciência, repetindo o padrão, é uma fuga também, né? Porque exige coragem do nosso processo, da gente escolher estar bem, escolher estar realizado. É muito mais fácil a gente culpar o outro
pelo que acontece com a gente, do que a gente realmente assumir esse papel. Não, eu sou responsável por isso, eu tô presente, eu fiz essa escolha e eu posso desfazer essa escolha. Então, é muito lindo quando a gente compreende, né? A gente vai trazendo esse autoconhecimento, compreendendo o poder e a força de cada escolha que a gente faz e conseguindo trazer amorosidade para as escolhas que a gente faz, compreendendo que tá tudo certo, tudo que eu vivi até aqui foi uma escolha e que a partir do momento que eu entendo que foi uma escolha minha, eu posso fazer outras escolhas também, né? Eu não preciso estar amarrada nesse caminho que eu tô seguindo o resto da minha vida, né? É muito pesado, né? Quando a gente até mesmo pergunta, ou me perguntavam quando eu era jovem, o que você quer fazer o resto da sua vida? Nossa, não sei, eu sei o que eu quero fazer agora, nesse momento, que me faz bem. E a vida, ela vai nos direcionando, né? E a gente tem que estar aberto. Essa é a dança da vida. A vida vai falando com a gente, e se a gente tá presente para ouvir o que ela tá nos falando, a gente consegue responder, né? Responder de acordo com o nosso coração, com o que a gente está sentindo, e não simplesmente responder baseado num padrão de uma sociedade, do que nos disseram que era melhor. Então, era isso que eu queria falar. Queria trazer, né, um pouco dessa compreensão do que eu tenho, né, da força da nossa escolha e da importância da gente colocar na nossa vida coisas que nos fazem bem, e mais do que isso, ter a consciência, o que me faz bem, e o que eu gosto de fazer, e o que eu verdadeiramente, qual escolha que eu verdadeiramente quero fazer hoje, porque o meu coração diz que eu preciso fazer, e não o que as outras pessoas estão falando. Então era isso, gratidão profunda por estar aqui.